Olá, 19 de agosto de 2017. Continuo a caminhada minha aqui, nesta face da Terra, existencial, espiritual. E eu me vejo como uma igreja, porque Santo Agostinho, já foi falado em outros vídeos, Santo Agostinho dizia: a igreja, com I minúsculo, foi feita para vós, e vós sois a igreja, e com I maiúsculo. Então eu me sinto igreja. E me sinto igreja sofrendo a dor do Getsemane mística de Jesus Cristo, porque eu faço parte do membro da Igreja Católica, né, Apostólica Romana. E Nossa Senhora, nesta obra, que todos já sabem, quantos vídeos sempre aliás, eu faço esse trabalho missionário para divulgar a obra aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, e dou uma continuidade como igreja em transição, entendendo que Nossa Senhora de Fátima fez todo esse trabalho no universo, assim, nos 5 continentes do mundo, através de Padre Stefano Gobbi, viajando por 25 anos pelos 5 continentes, deixando as suas mensagens aqui aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, ou também conhecido como o Livro Azul, criando então um exército de Maria. E nós vimos que não é só aqui. No passado, nós tínhamos Frank Duff, né, nesta Legião de Maria, a Milícia Celeste de Maximiliano Kolbe, porque ele já via as atrocidades ocorrendo dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu cheguei a ouvir um vídeo vendo e ouvindo um vídeo de Padre Lara Duarte, que eu acho ele maravilhoso, e ele estava falando, né, sobre a situação da humanidade, e de repente ele também disse: e também acontecem as coisas dentro da Igreja Católica, pois eu diria, através da mãe aqui, desta obra da qual eu assino embaixo, eu diria que principalmente na Igreja Católica Apostólica Romana está acontecendo as maiores aberrações, porque Nossa Senhora de Fátima aqui revela a maçonaria eclesiástica infiltrada na Igreja Católica com as lojas maçônicas. Né, revela uma série de situações aqui seríssimas e que ela pede, inclusive, a proteção no tempo da purificação, tribulação, que se apeguem, se refugiem no seu imaculado coração. Então, o Padre Lara estava falando nesse vídeo sobre o tempo da confusão, o tempo da tribulação, que está tudo, um chega para dizer uma coisa, outro chega para dizer outra coisa, e nós temos que estar firmes na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? Católica, possui 73 livros, ela é completa. Só que nós também estamos de mãos dadas, Nossa Senhora pelo menos pede isso, ao povo judaico, a reconhecer o Messias como Jesus Cristo é o Messias do povo hebreu, povo escolhido de Deus lá do tempo do Antigo Testamento, todo ele fazendo a história com os profetas sendo suscitados. Então, essa igreja que eu falo de transição, ela veio falar sobre a continuidade, por exemplo, no Brasil, com Raimundo Lopes o Vidente, que foi um ex-empresário e largou tudo para fazer o que a mãe, Nossa Senhora do Rosário, pediu que se fizesse aqui no Brasil, que é implantar aqui a obra missionária, da qual eu divulgo. Gosto da cor preta e azul, porque o preto ele representa o não mundano, mas é um viver para Deus. O azul porque é a cor celeste, a cor da Mãe Amada. E assim eu caminho divulgando, por exemplo, Bento da Conceição, lá dos balneários Camboriú, Taquaras, Santa Catarina, que tem a Igreja da Obediência Católica Conservadora, para conservar todos os ritos
sagrados católicos e está faltando sacerdote lá. Nós precisamos de bons sacerdotes, não o que já aconteceu lá dentro. De ter lá sacerdote ser a maior decepção para Bento da Conceição. Sacerdotes tinham vida dupla, não é? E descobriram. Então foi uma tristeza para Bento da Conceição. E a gente fica... Bom, lá também está as roupas de Padre Stefano Gobbi, nessa igreja. Eu acho que é por isso que quando eu chego lá, me dá uma emoção que eu não me contenho, sempre tenho que chorar lá dentro, na frente daquele Pai amado. Porque, como eu disse, esta obra aqui me fez elucidar onde eu estava metida, em que espirituais demoníacos eu, minha mãe, membros da minha família estavam metidos. E consegui cair fora, consegui respirar, porque na providência divina, Deus então me deu todas as condições para eu estar aqui. E aliás, hoje eu estou nada bem, tipo, me sentindo resfriada, por dentro aquele aquecimento, aquele mal-estar, e peço desculpas se eu tossir e assim. Mas somos humanos, é a vida, não é? Esta obra aqui, então, de Raimundo Lopes, eu abri hoje aleatoriamente, porque eu sempre fico pensando, o que eu posso deixar de tantas coisas aqui, tantas mensagens de Nossa Senhora, o que eu posso deixar? E olha o que caiu na página 202 desta obra, uma voz que fala aos meus ouvidos, não é? Diz assim: conquistem todo o mundo almas para Deus. 23 de janeiro de 1996. Meus queridos filhos, com minhas palavras desejo transformá-los em pescadores de almas, pois o reino de Deus se fará presente em toda a terra, em sua plenitude, a qualquer instante. Conquistem todo mundo almas para Deus, utilizando o que lhes ensino. Façam do Evangelho a abençoada rede, que recolherá a humanidade das águas poluídas do pecado, levando-a aos mananciais da conversão. Direcione suas vidas à fonte de água cristalina da Eucaristia e verão a pureza nascer no íntimo de cada um de vocês. Abandone-se nos braços de Deus, repudiando o pecado, para que possam entender em sua essência o que significa seguir Jesus sem restrições. Obrigada por ter atendido ao meu chamado. É Nossa Senhora falando para Raimundo Lopes, no Brasil. Então, aqui no comentário, ao pé dessa página, tem um comentário que diz assim: Maria faz alusão a Mateus capítulo 4, 12 e 23, recolhendo do Evangelho as palavras do apóstolo quando nos adverte que o reino dos céus está próximo, transformar-nos em pescadores de almas. Tal é o conteúdo das mensagens de Nossa Senhora em todo o mundo. De nada adiantariam suas palavras e sinais se não tivessem por objetivo nos levar a Deus e também ajudar os outros a chegarem até Ele, que em sua misericórdia não se afasta de nós, mesmo porque, se isto acontecesse, significaria nossa morte espiritual. Entretanto, levados pelo materialismo, nos afastamos dele, acarretando assim danos irreparáveis à nossa alma. Cair nas malhas abençoadas da Eucaristia, rede bendita que nos leva à bem-aventurança, eis um dos constantes pedidos de Maria. E na página 203 ao lado diz assim: bem-aventurados por possuírem Jesus no milagre eucarístico. Meus queridos e amados filhos, por 2 vezes nesta etapa de minhas mensagens a vocês, através de Belo Horizonte, lhes falei e pedi que fossem em nome de Deus bem-aventurados. Hoje, por mais uma vez, torno a lhes pedir: sejam bem-aventurados, porque vocês possuem Jesus no milagre eucarístico. E no céu, este mesmo Jesus os espera pelo caminho da pureza do coração, pela mansidão, pela fome e sede de justiça, pela misericórdia e pela paz. Desejo vê-los com o coração repleto de alegria, unidos ao de Jesus e ao meu, para que compreendam por que sofrem quando dão testemunho de minhas mensagens e meus sinais em toda a terra. Acreditem, serão recompensados no céu. Não posso lhes prometer a felicidade na terra, porque além de efêmera, está direcionada às coisas do mundo. Mas posso lhes garantir: escutem-me
e viverão no céu todas as bem-aventuranças declaradas na terra por Jesus. Obrigada por ter atendido ao meu chamado. E como comentário diz: pela terceira vez Nossa Senhora nos traz o tema das bem-aventuranças expostas em Mateus 5, 1, 12. Desta vez pede que cultivemos a alegria, unindo nossos corações ao dela e ao de Jesus. Não nos promete a felicidade na terra, mas garante que seremos bem-aventurados no céu, porque Jesus declarou isso na terra. Maria, a estrela da nova evangelização, nos traz uma vez mais a sua sabedoria, pedindo que sejamos mansos e puros de coração e, pela misericórdia de Deus e pela paz, tenhamos Jesus a nos guiar para o céu. Então, é isso que eu gostaria de passar para você que me vê, que me escuta. Passar essa esperança que a própria Bíblia católica, sagrada, que está aqui comigo, na minha mesa, ela nos diz, mesmo no último livro, que é o Apocalipse da Bíblia, o que nos diz? Nos diz que nós temos que lutar pelo reino de Jesus Cristo aqui na terra, por Ele, lutar para que nós tenhamos a paz interior, porque uma paz exterior ela é utópica, uma vez que nós convivemos com pessoas que desejam literalmente a destruição e a morte, e para eles tudo se resume na procura dos seus bens materiais, aqui a riqueza, o acúmulo de bens, e não estão preocupados com a vida, porque só querem pensar no capital, no dinheiro. Então, Jesus vem para os humildes, para os pobres. Jesus é um homem simples, que ama os pequeninos, os mansos de coração. Então, tem aquela parte de Mateus que fala sobre as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, que é uma passagem assim belíssima, não é? E que muitos conhecem e muitos estão iniciando agora uma nova evangelização. Desculpe. Padre Paulo Ricardo, numa pesquisa que eu fiz no Google, ele diz assim, que a igreja acontece no dia a dia de cada pessoa. A igreja acontece no dia a dia de cada pessoa. E nós somos igreja, com I maiúsculo. Nós temos que ajudar essa igreja construída com tijolos. E diz assim, e essa igreja constituída por outras igrejas com I maiúsculo, que são as pessoas, não é? Evangelizar. Então diz aqui o seguinte, entre aspas, nessa pesquisa que eu fiz no Google, onde Padre Paulo Ricardo falava, entre aspas, eu vou para o mundo evangelizar, mas eu tenho que ser capaz de falar uma linguagem que este mundo entenda, mas eu não posso ter uma linguagem mundana. Então estamos no mundo, mas não sermos mundanos, seria essa ideia. E é verdade. Quantas vezes eu me senti assim, não gostando de estar no meio de fuxicos, da falta de paz, das brigas, e me botei à parte, não é? Hoje eu entendo as razões de simplesmente ser assim, não é? Entre aspas aqui de novo. E como toda grande missão envolve desafios e dificuldades, o sacerdote alertou que as pessoas precisam estar prontas para assumir essa tarefa que é gesto de caridade e amor crucificado. Dessa forma, o cristão precisa de dispor a pagar o preço da sua fidelidade, desse amor que é a aliança com os outros. Diz Padre, fecha aspas, né? E quem fala isso é Padre Paulo Ricardo, e eu assino embaixo. Eu até me pergunto, né, se vai ser um milagre se eu conseguir sair viva dessa cidade. Porque eu sou muito transparente e tenho que ser para Deus Pai, Deus dos exércitos e do
Novo Testamento da misericórdia, para alertar, divulgar e registrar para você que você pode ser um livre das suas amarras, da sua escravidão, inclusive financeira. Porque mais vale a gente ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência do que ficar no meio da hipocrisia, não é? Viver no meio de uma riqueza que não leva a nada. O que leva é o que você se faz ser em Jesus Cristo, para Jesus Cristo, com Jesus Cristo, lendo a Bíblia, não é? Tendo o catecismo católico. E, como diz Padre Lara, Padre Duarte Lara, que ele fala também sobre a importância, meu Deus, né? É o alicerce, a base, a leitura da Bíblia, porque ela nos conduz às verdades, a uma mudança de vida muito linda, que tu te torna assim, você se torna um novo homem e uma nova mulher, né? E se consegue se sentir forte nos divinos. Essa pesquisa continuava dizendo assim, que o Papa Bento XVI, desde da época em que ele era padre, já alertava os cristãos para o fato de que vive-se em um mundo que já não é mais cristão. O mundo em que nós vivemos é fundamentalmente pagão. Isso quer dizer que o nosso mundo é parecido com aquele que São Pedro e São Paulo tiveram que enfrentar quando eles evangelizaram. Olha só. Porém, o sacerdote destaca que antes o evangelho era pregado para um mundo que ainda não era cristão. Aqui é o padre Paulo Ricardo. Antigamente, então, Paulo e Pedro pregavam para um mundo que estava zero. Não tinha cristão. Mas olha o que acontece hoje em dia. Hoje é preciso pregar o evangelho em um mundo que não é mais cristão. Tem uma diferença e é por isso que nós chamamos de nova evangelização, porque é um mundo que, de alguma forma, já está vacinado contra nós. Já tem preconceitos de novos métodos, tem uma forma de abordar esse mundo que está aí e precisa ser evangelizado. Olha que trabalhão, é trabalho assim de pedreira, de escultura na rocha. Não é nada fácil. Por isso que eu dou a minha contribuição, não é? Porque a Igreja Católica pede para que nós sejamos essas pessoas para ajudar, não é? Para Padre Paulo Ricardo, o primeiro passo que os cristãos devem dar como igreja é ter a coragem de ser pequeno, ou seja, ter a coragem de adotar um discurso que, mesmo não agradando a todos, consiga pescar pessoas para Deus, como costuma dizer o Monsenhor Jonas Habib. É verdade, não é? Porque não se agrada, se é antipática, se acham isso, aquilo, aquele outro da pessoa, porque estão olhando o externo, a aparência da pessoa e não estão cuidando para aprender de fato o que deve aprender. O mundo está voltado muito para o superficialismo. Já não olho mais a alma humana, o culto do corpo, o culto desse templo que deveria ser do Espírito Santo, está cheio de vaidades, de situações individualistas, egoístas, materialistas, superficialistas, e que nós devemos optar. Agora é a hora de sim, sim, não, não. Não dá para ficar mais em cima do muro. Isso nos exorta a Bíblia. Não sou eu, é Jesus que diz. Continuando aqui, nessa pesquisa de Paulo Ricardo, se formos um pequeno rebanho, pesquisa, não, ele falava, né? E eu tomei nota. Se formos um pequeno rebanho fiel, a gente atinge a massa, mas se a gente quiser se confundir com a massa, o sal vai perder o seu gosto, a luz vai perder o seu brilho. Então, é importante na nova evangelização
sermos aquilo que somos chamados a ser. Então eu sou o que eu sou. Eu não posso falsear uma coisa que eu não sou. Então somos chamados a ser o quê? O sal da terra, luz do mundo. Nós não somos a terra e nem o mundo, mas é assim que a gente faz a evangelização e a transformação da terra e do mundo. Então é isso, como filósofa católica praticante, eu sempre apostei, e não é apostar porque eu não gosto de jogos, né? Mas eu sempre acreditei no meu sonho. Esse sonho está gravado em mim. E é lutar por Jesus e pela minha boa mãe amada. É acreditar que o mundo será transformado realmente com Deus, Pai da Santíssima Trindade, com Jesus da Misericórdia, que é o mesmo, que é o homem encarnado em Deus da misericórdia. Então nós temos a misericórdia no mundo, para todos poderem se converter. É uma questão de ter fé, acreditar, porque a salvação, como nós já vimos em Romanos e tudo mais, virá pela fé, e a fé sem obras se torna cadáver. Então nós temos que ser realmente, e ação também. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.